Meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, irmãos, trazendo uma palavra para vocês, falar um pouco das Escrituras. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. E nós vamos falar sobre a questão da ansiedade. Irmãos, desde já é importante deixar claro que eu não estarei falando aqui sobre ansiedade na visão psicológica, na visão da psicologia. Eu estarei falando sobre ansiedade na visão bíblica. O que a Escritura fala sobre a questão da ansiedade? Qual é a visão que ela nos traz? O que Cristo fala sobre isso? O que o apóstolo Pedro fala sobre isso? Qual deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento quando nós enfrentamos a ansiedade? Como nós devemos nos portar diante disso tudo? Todos nós sabemos, irmãos, que a ansiedade é um tema muito conhecido. Muito. E a ansiedade, ela hoje faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte do cotidiano. São preocupações, é o estresse. Cada vez nós estamos ouvindo falar de uma forma extrema de tensão. A ansiedade, irmãos, é em sua essência uma reação inadequada às situações. É muito diferente das inquietações, das preocupações da vida, que motivam as pessoas a terem uma ação ou uma reação de forma responsável. Mas como eu havia dito, meus queridos, nós precisamos entender desde já que como cristãos, e eu falo aqui como pastor, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, que em qualquer tempo, qualquer hora, qualquer instante, qualquer dia, ansiedade é um pecado. Por que é um pecado? Porque, amados, a Bíblia, ela nos diz que pecado a ansiedade, ela é um pecado porque você transgride aquilo que o Senhor, nosso Deus, deixou em sua palavra. Heiler, no seu comentário, ele nos diz que a ansiedade ou a excessiva preocupação com as coisas deste mundo é algo extremamente indigno de um cristão. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no final dela, ele vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida nesta hora. Pedimos a Tua graça, a Tua orientação, a Tua bênção, para que possamos entendê-la e assim praticá-la para louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ansiedade, quando nós vamos para o grego, esta palavra significa estrangulamento.
Ansiedade significa você sufocar, você apertar o pescoço, literalmente você estrangular. E aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, ele está terminando a sua carta, e aí ele faz as últimas exortações à igreja. E depois, amados, de Pedro falar especificamente aos presbíteros, aos jovens, Pedro, ele vai voltar a sua atenção novamente para toda a igreja. É preciso que nós venhamos saber que Pedro, ele foi um homem ansioso. Pedro, ele tinha propriedades para falar sobre a ansiedade. É interessante porque quando nós lemos Mateus capítulo 14, dos versos 29 ao 31, você vai ver lá que Pedro, ele temeu afundar quando estava caminhando sobre as águas. E amados, mesmo Jesus estando ali, mesmo Jesus estando à sua frente, Pedro, ele teme caminhando sobre as águas e ele afunda, ele passa a ter medo em relação ao que iria acontecer. É interessante que quando nós vamos para João capítulo 18, versos 2 ao 3 e o verso 10, ele também teve medo em relação ao que iria acontecer com Jesus no jardim do Getsêmani. Quando naquela cena ele chega e puxa a sua espada e tenta enfrentar um batalhão de soldados romanos. John MacArthur nos diz que o medo nunca é esperto. Nunca. Mateus capítulo 16, verso 22, nos diz que Pedro, ele se angustiou pelo fato de Jesus ser crucificado. Ele passa a intimar o Mestre. Ele passa, irmãos, a intimar Deus, o Todo-Poderoso, a não ir até a cruz. De fato, isso exigiu muita coragem de Pedro, de chegar para Jesus e dizer: olha, Senhor, tu não vai à cruz. Tu não deves ir à cruz. Mas aí, irmãos, embora Pedro ele tivesse esses problemas constantes com a ansiedade, ele aprende a lidar com ela. E a aprendizagem do apóstolo Pedro foi tão grande com relação a isto, que ele passa a nos deixar lições sobre isso. E eu creio, irmãos, que todo cristão sincero confessa assim mesmo: quero ser espiritualmente amadurecido. Quantos não dizem isso? Quero ser espiritualmente ativo. Olha, Senhor, eu quero ser tudo que Deus deseja que eu seja. E isso não é ruim, é bom ter esse desejo. Porém, irmãos, a realidade ocorre somente quando eu e você passarmos a erguer nossas vidas sobre certos fundamentos. E o primeiro fundamento que nós precisamos focar, e que Pedro nos traz em seu texto, é a humildade. Porque é por meio da humildade que nos vem a capacidade realmente, irmãos, de confiar todos os nossos temores a Deus. Por isso, em primeiro lugar, desenvolva uma atitude humilde na sua vida. Você sabe que Deus criou certa vestimenta cuja medida ajusta-se a todos? Somente, irmãos, uma roupa pode ser, podemos dizer, honestamente anunciada como sendo de medida única para todos os cristãos. E esta roupa, irmãos, é a roupa da humildade. Não é a sandália, tá? Mas é a roupa da humildade.
onde a Escritura, ela nos recomenda que venhamos vesti-la. Irmãos, nós precisamos desenvolver uma atitude humilde. É preciso que eu e você venhamos ser humildes para com os outros. É interessante que no verso 5, Pedro chega e diz: cingi-vos todos de humildade. Cingi-vos todos de humildade. Pedro, ele tinha assim uma imagem específica. Ele passa a usar o termo grego que significa amarrar alguma coisa sobre si com um laço ou nó. Pedro está se referindo basicamente ao avental de um serviçal. Um escravo, irmãos, naquela época, ele usava um avental sobre suas roupas para mantê-las limpas. Isso acontece hoje, quando nós vamos fazer alguma tarefa, para não nos sujarmos, nós passamos a vestir um avental. E esta palavra, irmãos, do apóstolo Pedro, ela se torna sinônimo de serviço humilde. John MacArthur, mais uma vez, nos diz que a humildade é a atitude daquele que não se considera tão bom, que não possa servir os outros, ou de quem se julga tão superior que não possa se curvar. Meus irmãos, a humildade não era uma virtude comum no mundo antigo. Não era. Infelizmente, o nosso conceito retornou àqueles tempos. As pessoas humildes, elas são ridicularizadas, elas são maltratadas. Quando Pedro, ele traz essa palavra à igreja, provavelmente Pedro poderia estar pensando no Senhor Jesus, lá em João capítulo 13, irmãos. Onde ali nós passamos a olhar aquela cena onde Jesus, ele se levanta da mesa, ele tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, e depois ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxuga aqueles pés com a toalha que estava em sua cintura. Os discípulos ali, eles estavam prestes a iniciar a ceia. Mas eles não poderiam estar ali com os pés sujos. Era um problema. Naquela época, irmãos, no Antigo Oriente, as pessoas comiam enquanto se reclinavam sobre esteiras. E quando havia um grupo grande, a cabeça de uma pessoa podia estar perto dos pés da outra. E tornou-se costume que a pessoa de menor condição social, seja ele um criado ou um escravo da casa, ele viesse lavar os pés de cada um dos presentes antes de servir a refeição. E naquela cena, irmãos, nenhum dos discípulos se mostrou interessado em executar este serviço. E aí Jesus, ele toma essa tarefa para si e passa a dar um exemplo a todos que estavam ali presentes sobre a servidão humilde. Meus irmãos, nós nos vestimos com humildade para com os outros quando vamos ao encontro das suas necessidades, sem levar em conta qualquer serviço como sendo inferior para nós. Nós não podemos esperar que outra pessoa venha intervir ou venha executar a humildade da tarefa, ou a humilde tarefa.
Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, dos versos 3 ao 5, diz lá: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí termina: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É um desafio considerar alguém como mais importante que você. Sabe por que isso é um desafio? É porque está envolvido aí, irmãos, o orgulho, o egoísmo, que estão sempre presentes na nossa vida. Filipenses, em seu livro Maravilhosa Graça, nos diz sobre isso, que a tarefa mais difícil de você arrancar do seu coração se chama orgulho. Mas aí, meus irmãos, o primeiro passo para que venhamos desfrutar as bênçãos da humildade é curvar-se para servir até mesmo o indigno. Para apoiar a sua exortação, o apóstolo Pedro, ele também traz a questão da humildade, não somente para com o nosso próximo, mas também para com Deus. Pedro, irmãos, ele fez essa citação no Antigo Testamento. Ele traz essa citação do Antigo Testamento, lá de Provérbios capítulo 3, verso 34, quando diz lá: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Pedro chega no seu texto e diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nós encontramos, meus queridos, motivação para demonstrarmos humildade. Quando nós lemos isso aqui, passamos a perceber que nós seremos abençoados se formos humildes e punidos se não formos. Deus, Ele odeia o orgulho. Deus odeia aquele tipo de pessoa que fica com o nariz empinado, que olha os outros de cima para baixo. Deus odeia aquele que faz desdém dele. Provérbios 6, versículo 16, diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta. Quem vem em primeiro lugar na lista? Verso 17 diz: olhos altivos. Ou seja, é uma visão, é uma representação visual do orgulho. Por isso, irmãos, Deus, Ele tem uma forte razão para odiar tanto o orgulho. Sabe por quê? Porque é o pecado que conduz à queda da humanidade. Esse, irmãos, foi o defeito fatal do tentador, que trouxe tal ruína, quando nós lemos Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Depois, irmãos, de falar sobre a humildade no plano horizontal, Pedro vai mencionar justamente essa humildade no plano vertical. Nunca esqueçam disso. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Lembram lá Lucas 18, versos 9 ao 14, sobre aquela parábola do fariseu e do publicano?
Lembram o que aconteceu ali? Aquele que enalteceu suas próprias virtudes, dando nota máxima a si mesmo. E sacou suas mais ferinas acusações contra o próximo. Diz lá o texto que ele não alcançou misericórdia. Mas aquele que se penitenciou diante de Deus, diz lá o texto que ele saiu justificado. Irmãos, os que se humilham serão oportunamente exaltados por Deus. Eu não sei porquê há essa dificuldade nossa de sermos assim. Por quê? Porque sempre passa na nossa mente que somos melhor do que o outro, que sabemos mais do que o outro. Por quê? Quando nós lemos Isaías 57, verso 15, diz lá que a graça de Deus está revelada ao humilde. Deus, irmãos, vive em um lugar elevado. Quem vive com Ele ali? Diz a Escritura que não é o altivo e o poderoso, mas é o humilde. Por isso que ele diz em Isaías capítulo 66, verso 2, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isso tem a ver com ansiedade? Sim, e muito. Porque se você perceber, irmãos, Pedro, ele chega e diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aquele que é altivo, aquele que é orgulhoso, vive uma vida ansiosa. Pode perceber, pode observar. Ele vive em constante preocupação, ele vive em constantes questionamentos. Mas se você observar aquele que vive uma vida humilde diante de Deus e diante dos seus que estão à sua volta, você vai ver a diferença. Quando nós, irmãos, paramos de viver uma vida ansiosa, quando nós lemos Pedro, ele diz: olha, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. É que nós também, irmãos, precisamos aprender a confiar em Deus. Aquele que não é humilde, ele não confia. Ele confia em si mesmo. Mas nós precisamos aprender a confiar. Porque, irmãos, humildade requer plena confiança em um Deus que é zeloso. Eu jamais posso me humilhar sob o poder de Deus se eu não estou certo de que Ele se importa comigo. Eu jamais posso ter uma atitude humilde, caminhar nesse caminho humilde, se eu não confio em Deus. Pedro, irmãos, ele recomendou termos essa atitude de confiança. E a base dessa confiança nada mais é do que o cuidado amoroso que Deus tem nos mostrado de forma repetida, constante, todos os dias.
quando eu e você lançamos a nossa ansiedade sobre Ele. Nós, irmãos, estamos dizendo assim: Senhor, não é fácil. Senhor, estou sentindo dificuldade para resolver este problema, mas eu estou confiando em Ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Nós precisamos, irmãos, entender isto. Deus cuida de nós. Se não fosse Ele, nós não estaríamos nem aqui. Eu sei que vocês estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades. Não é fácil a caminhada da juventude, de buscar emprego, de estudar, de saber o que fazer na faculdade. São tantas coisas. A busca de uma pessoa, de uma namorada, de um namorado, ou porque está noivo, está querendo casar, e são tantas lutas, são tantas dificuldades, mas você precisa entender uma coisa: Deus cuida de você. Você precisa exercer a sua humildade na certeza do cuidado de Deus. A palavra traduzida lançar, irmãos, era usada para indicar que se atirava alguma coisa sobre outra, tal como uma manta sobre um animal de carga. Reúna toda a sua ansiedade, todo o descontentamento, desânimo, desespero, dúvida, dor, sofrimento, pelos quais você venha estar passando, e lance tudo isso sobre Deus. Diga: Deus está aqui, ó. Tudo. Troque todo esse peso pela confiança em Deus, que realmente cuida de você. Quando nós lemos, meus queridos, 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao 18, nós encontramos uma personagem ali. Ana. Todos aqui sabem da história de Ana. E a história de Ana, ela ilustra muito bem alguém que fez exatamente isso. Nós sabemos que Ana não tinha filhos. E sabemos que isso era um sofrimento naquela época. Sabemos que ela sofreu muito por causa dessa questão. Uma mulher hebreia, nos tempos antigos, quando ela era estéril, ela era escanteada, desprezada. Mas percebemos ali, irmãos, que como Ana, ela foi à presença de Deus. Ela depositou diante de Deus toda a sua ansiedade. Ela foi humilde diante de Deus. Ela foi na presença de Deus orar e dizer: Senhor, está aqui a minha luta, o meu problema, o meu sofrimento. Meus irmãos, não foi o fato de Ana ter prometido ao Senhor que se nascesse um filho, ela o consagraria ao Senhor, que Deus deu um filho a ela. Não, mas foi a atitude de humildade que ela teve diante de Deus e a sua confiança. E Deus ali, irmãos, derrama a sua graça na vida dela. Por isso que nós precisamos ser lembrados de vez em quando que Deus realmente cuida de nós. E que nós precisamos considerar, amados, aquilo que Jesus disse no sermão da montanha. Lá no capítulo 6. Quando ele chega, irmãos,
e diz que veste os melhores lírios do campo e que Ele nos vestirá muito melhor. Que diz lá que Ele alimenta os simples pássaros, mas que Ele também nos alimentará, porque somos a sua imagem e semelhança, porque somos os seus filhos. Parar, irmãos, de viver uma vida ansiosa é justamente desenvolver uma atitude de humildade perante Deus e uma confiança no cuidado dEle. No cuidado dEle. As circunstâncias da nossa vida, elas não determinam o nosso comportamento mais do que a palavra de Deus. Quando nós não ficamos ansiosos diante de todas as situações, é porque nós confiamos em Deus. É porque confiamos nele. Estamos dizendo que Ele pode nos ajudar a contornar os nossos problemas, mesmo quando nós não compreendemos estes problemas. Por isso, sai daqui entendendo que você precisa parar de tentar afastar o medo ou a preocupação. Pare de tentar afastar isso. A sua atitude deve ser a seguinte: você precisa dizer ao Senhor com suas próprias palavras. Você precisa chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, se eu tiver outra vez de lutar contra o medo ou contra a ansiedade, eu simplesmente farei o seguinte: vou deixar isso em tuas mãos. Certa vez, irmãos, John Piper, falando sobre o assunto, ele chega e passa a dizer o seguinte: eu tenho lutado contra a ansiedade com essa promessa tantas vezes, que quando o motor da minha mente está em ponto morto, o ruído das engrenagens é o som de Isaías 41, verso 10, que diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Jesus, irmãos, e eu termino por aqui, Ele nos deixou o caminho para fugirmos da ansiedade. Qual foi o caminho? Que eu e você devemos buscar o seu reino e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Haller nos diz que Cristo nos ofereceu uma graciosa promessa como um remédio contra a ansiedade de espírito. E Ele, irmãos, nos garante isso. Eu não sei o que você esperava sobre ansiedade hoje. Não sei se você esperava que eu viesse falar de conceitos filosóficos ou psicológicos. Mas o caminho, irmãos, para sair da ansiedade, para se viver livre da ansiedade, é termos uma vida humilde e confiante diante de Deus. Eu não estou falando aqui para o mundo, estou falando para cristãos. Eu estou falando para cristãos que têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Ansiedade, irmãos, demasiadamente é pecado. Quando a ansiedade leva você a ter uma vida totalmente desconcertada, quando ela passa a tirar tudo do seu lugar, você está pecando diante de Deus. Você está dizendo: Deus, eu não confio em Ti.
É aquela oração de um certo homem que se ajoelhou, passou horas orando a Deus, e quando ele se levanta, ele senta, olha para o céu e diz assim: Senhor, será que tu pode mesmo? Será que tu pode resolver isso mesmo? O ansioso pensa assim. Jesus, terminando ali no capítulo 6, no verso 36 de Mateus, ele chega e diz assim: olha, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se preocupem. Não vivam dessa forma. Vivam uma vida de humildade, irmãos, e vivam uma vida confiante no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, e te damos graças pela tua palavra. Deus, são lutas, preocupações, problemas, dificuldades. Só o Senhor sabe, Pai. São tantas coisas que envolvem o nosso coração, a nossa mente. São tantas coisas que estão passando agora, Senhor, na nossa mente. Preocupações na família, no trabalho, na universidade. Deus, nos ajude, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Para que venhamos nos humilhar diante de Ti, Deus, e venhamos passar a confiar no Senhor. O mundo, a carne e Satanás, Senhor, muitas das vezes se levantam e passam a nos dizer que estamos abandonados e que estamos sozinhos. Mas a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor está conosco. A Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Por isso, Pai, nos ajude, para que não venhamos viver uma vida ansiosa, mas venhamos viver uma vida que seja vivida, ó Deus, de entrega total ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoe, Senhor, se muitas das vezes, pelas nossas atitudes, pensamentos, palavras, dúvidas, temos Te afrontado. Tem misericórdia de nós, Pai, mas nos ajude no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que essa certeza permeie, invada o nosso coração, e que essa ansiedade, Senhor, seja dissipada da nossa vida. No nome do Teu Filho Jesus, é assim que oramos, gratos a Ti. Amém.